Métodos anticoncepcionais, mitos e polêmicas. Posso falar sobre isso assim uns 3 dias seguidos. Ainda mais que agora recente a gente teve uma polêmica bem forte aí sobre um método da Bayer, que lançou algum tempo atrás, que é um dispositivo, o nome é o Ensure, que é um dispositivo que ele parece com o DIU, mas não é o DIU, tá, gente? Vamos diferenciar, porque começaram a culpar o pobre do DIU por essas complicações. O que é o Ensure? Ele é uma mola, são na verdade 2 molas, que vão sendo guiadas até a trompa. Lembra que a trompa é um canal que vai ligar, pegar o espermatozoide, pegar o óvulo, e dentro dessa trompa acontece o processo de fecundação. E a partir daí ele vai para o útero e acontece a anidação, tá? O objetivo desse método era bloquear essas trompas, porque são 2 molinhas que são colocadas lá e elas fazem tipo um bloqueio mesmo físico. Começou a surgir muitas dúvidas sobre esse método, porque ele é um método relativamente novo. Ele foi feito como uma alternativa para aquelas pacientes que não gostavam muito do DIU, porque acreditavam que o DIU é abortivo, que não é. E também para uma alternativa para a laqueadura. Como ele causa obstrução, ele seria uma alternativa para a laqueadura. O grande problema é que a trompa, ela tem uns cílios, feitos nossos cílios, feitos cílios do nosso nariz, que o objetivo desses cílios é o quê do nariz? É promover, andar as sujeirinhas, andar o que tiver lá dentro para você expulsar, para não ter corpo estranho entrando. Como tem cílio e ela interpreta que aquilo é um corpo estranho porque é para a trompa, ela vai aumentar essa mobilidade dos cílios para tentar expulsar. E foi o que aconteceu com muitas pacientes. Expulsou essas molas. E essas molas foram para a cavidade. Quando você tem um útero, a trompa é aberta e ela cai dentro da cavidade. Que ali na cavidade peritoneal, onde tem útero, trompa, ovário, também tem intestino. E isso fez com que algumas pacientes começassem a sentir dor. Por quê? Porque o nosso organismo considera todo corpo estranho como corpo estranho. Então, ele vai tentar se livrar daquele corpo estranho, mas é uma cavidade fechada. Como é que ele vai expulsar? Como expulsa nosso nariz, as sujeirinhas. Então, para tentar fazer com que aquele corpo estranho não seja agressivo, ele começa o que a gente chama de processo de tamponar. Ele começa a tentar cobrir. Então, tem reações inflamatórias ali para tentar fazer com que aquele corpo estranho não cause um grande problema. Mas não deixa de ser uma reação do organismo, um processo inflamatório, e as pacientes vão sentir dor, pode provocar aderências. Então, isso aconteceu agora recente. Então, qual é o problema? Porque como eles não conseguem ser expulsos e estão causando dor, agora vai ter que abrir a barriga para tirar essas molinhas que estão dentro da cavidade. Isso é um complicador. Imagina a paciente que quer apenas evitar uma gravidez e terminar numa cirurgia para tirar um corpo estranho, tá? Lembrando, minha gente, que isso é totalmente diferente do DIU. O que é o DIU? DIU é o dispositivo intrauterino. Diferente desse outro método que ficava nas trompas, o DIU fica no útero. E o corpo do útero parece um T. E aí ele fica bem seguro, o DIU, porque ele fica no fundo da cavidade. O fundo da cavidade, o DIU faz isso, o fundo da cavidade não deixa, diferente das trompas que era assim, que tinha uma continuidade, o DIU faz isso, ele fica aqui. Então ele não tem perigo de sair por aqui nem por aqui, tá? Então o DIU, ele não tem esse risco de sair. O risco maior do DIU é você expulsar por baixo, é você ter contrações, como é um corpo estranho. É uma coisa nova para o seu organismo, ele tende o útero às vezes a contrair e expulsar. Mas isso acontece em um pequeno percentual das mulheres, tá? O DIU hoje é considerado um método bem seguro. Claro que, como qualquer método, ele tem 2 particularidades. Primeiro, cada mulher se adapta a um método. Nem todas vai ter um método ideal. Então, uns dá melhor com contraceptivo, outros já vão ter um risco aumentado de trombose, não pode usar contraceptivo. Já vai ter o DIU, o outro já vai ter o preservativo, outras são alérgicas ao látex, aí vai ter outros métodos. Então, cada pessoa tem que sair desse ponto. Não existe um método ideal, existe um método ideal para cada mulher, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto referente ao DIU é que ele não é abortivo, tá? Embora muita gente ache que ele impede a anidação, isso não é verdade.
O DIU, na realidade, ele secreta algumas substâncias que é tóxica tanto para o espermatozoide quanto para o óvulo. Então, ele elimina o espermatozoide e o óvulo, tá? Lembrando que o espermatozoide é eliminado a qualquer momento na própria relação. Então, matar um espermatozoide não é considerado abortivo, porque aquele espermatozoide, caso você não engravide, você ia morrer. Então, dos milhões de espermatozoides que é eliminado após cada ejaculação, às vezes só um é aproveitado numa gravidez. Então, matar espermatozoide não é crime, não é abortivo. E matar o óvulo também não, porque ele já ia morrer. Caso ele não fecunde, ele vai morrer naturalmente em 24 horas, tá? Cerca de 24 horas. Então, ele não impede a anidação, ele mata o óvulo e o espermatozoide através da eliminação dessas substâncias que são tóxicas. Seja o DIU medicamentoso, seja o DIU de cobre ou de cobre e prata, tá? Então, esse é o papel do DIU. A gente não seria permitido um DIU que era abortivo, um contraceptivo que seria abortivo num país que é contra o aborto. Então, se tivesse a mínima chance de ser abortivo, com certeza o nosso país, cuja legislação proíbe o aborto, não permitiria o seu uso, tá? Então, isso é bom para que as pessoas não confundam. Podem usar o DIU sem nenhum peso na consciência de que está matando um embrião. Não, isso não acontece, tá bom, gente? Mas é importante, às vezes, a gente diferenciar e não colocar tudo numa mesma panela, tá? O DIU já tem estudos há décadas e mostrando sua segurança, mostrando sua eficácia. E outro ponto, se a gente quiser acrescentar, é que nenhum método, eu digo que o único método que é 100% é tomar suco de laranja. Tomar suco de laranja é tomar suco de laranja ao invés de namorar, tá? Porque o único método é não namorar. Então, nenhum método vai ser eficaz, 100%. Então, o que é que a gente tem que saber? É que existe uma falha que vai variar de 5% a 2%, 1%, de acordo com cada método, tá? Então, o DIU é um método hoje já reconhecido por sua eficácia, mas não adianta estar achando que vai ser 100% todo o método. A grande maioria, nem a laqueadura, nem a vasectomia são 100%, tá? Então, isso é um detalhe importante de lembrar que todo método tem seu índice de falha. Isso lembrando que nos dias atuais o preservativo é sempre uma excelente pedida, porque além de evitar a gravidez, evita doenças, como a AIDS, sífilis e outras doenças transmitidas através de relação sexual, tá? Então, o preservativo, sempre que possível, deve ser utilizado, deve ser lembrado como boa opção. Vale um alerta para os métodos considerados definitivos, tá, gente? A laqueadura e a vasectomia, apesar de ter aquele índicezinho de falha que eu falei anteriormente, eles são considerados métodos definitivos, ou seja, você tem que escolher hoje e esquecer gravidez pelo resto da vida, tá? Porque diferente de que muita gente pensa que é fácil reverter, não é. Vasectomia é quase impossível, laqueadura bem difícil, tá? Então, a única alternativa, às vezes, para essas pessoas que fizeram vasectomia e laqueadura que querem engravidar é fazer uma fertilização in vitro. Às vezes você funciona o testículo para tirar esse espermatozoide e faz o processo, implanta lá no útero. Ou às vezes você, quando já tem laqueadura, você vai e implanta lá no útero e faz o processo de fertilização. Mas tem que ter cuidado, tá, gente? A síndrome do ninho vazio é real. Quando as crianças estão crescendo, as pessoas vão sentindo falta de um novo bebê. Então, tem que ter cuidado. Decidir por laqueadura e vasectomia, aqueles casais que estão com certeza que não querem mais engravidar, tá bom?